Então, bom dia para todo mundo, primeiramente. Então, meu nome é Juliana Schaefer, eu sou médica oncologista. A gente veio aqui para a gente fazer um bate-papo. Tá? Eu não quero nada muito formal, porque eu acho que daí acaba se tornando pesado, porque o assunto em si, quando a gente fala a palavra câncer por si só, a gente já sabe que é uma palavra que pesa. Né? Então, a gente não veio para falar do câncer da doença, a gente veio para falar como que a gente vai prevenir. Óbvio que a gente vai acabar falando, mas eu não quero que isso seja um momento pesado, eu quero que seja um momento tranquilo e alegre, e a gente vai fazendo esse bate-papo. Então, conforme as dúvidas vão surgindo, só levanta e pergunta, se sintam bem à vontade, realmente é como se a gente estivesse na sala de casa batendo um papo, tá? Vamos lá. Começamos, então, com os nossos vídeos. Tá. Todo ano no mundo, mais de 4 milhões de mulheres são vítimas de câncer, deixando mais de 1 milhão de crianças órfãs. Um quarto destes órfãos estão relacionados ao câncer de mama. E existe relação entre a mortalidade materna e infantil. Ou seja, o câncer que tira a mãe também pode levar os filhos. Os alertas do Outubro Rosa são muito importantes. E no Globo Esporte, eles já começam nessa sexta. É a nova temporada de Vitórias, depois do JA. Mulheres dedicam de 2 a 10 vezes mais tempo a trabalhos não remunerados do que homens. Só em 2015, o câncer de mama gerou uma perda de produtividade superior a 6 bilhões de dólares nos Estados Unidos, devido a dias sem trabalhar em casa ou no emprego. Muito além de uma morte na família, câncer de mama é uma catástrofe social. Os alertas do Outubro Rosa são muito importantes. E no Globo Esporte, eles já começam nessa sexta. É a nova temporada de Vitórias, depois do JA. Na verdade, eu começo o nosso bate-papo, então, fazendo um convite para vocês, que nós, do Grupo Oncoclínica, junto com o Grupo RBS, fizemos essa campanha chamada Vitórias, tá? Que realmente é para a gente conversar e ter mais alertas a respeito. Mas esses dados, e eu escolhi esses 2 chamados, assim, né? Porque eles trazem já 2 dados muito importantes. São muitas mulheres que são acometidas pelo câncer de mama. E não só isso. Quando uma mulher é acometida e ela morre por câncer de mama, o filho dela também fica sem uma mãe. E a gente sabe que como tem mães, na verdade, de crianças, né, que acabam, a gente viu ali o dado, é impressionante que de todas a mortalidade de criança, 1/4 da mortalidade de crianças tem relação com câncer de mama. Como assim, doutora? Porque se uma mãe morre, muitas vezes essa criança pode vir a falecer também, né? Porque quem cuida, muitas vezes, quem é a cuidadora, ou se eu estou vendo uma grávida aqui que está me olhando com uma... Mas se essa mãe vem a falecer durante a gestação, a gente perde uma criança também. Né? São 2 vidas. Então, mais do que nunca, a gente tem que pensar nessa mulher, mas a gente também está pensando na sociedade como um todo, porque não é só a mulher. A gente faz uma desestruturação de toda uma família, né? E isso é muito preocupante. E é uma das doenças que mais vai matar a partir de 2025. A gente está em 2023, acabando o ano. Daqui 2 anos, menos de 2 anos, praticamente, é a doença que mais vai matar. Sem contar que a gente pensando numa sociedade como um todo, quantas mulheres deixam de ir trabalhar porque elas estão com câncer, elas têm que fazer o tratamento, elas têm que, né, fazer a prevenção. Tem algumas empresas diferentes, obviamente, né, mas tem algumas empresas que não liberam para fazer exames, e aí a gente sabe disso. Então, esse gera um custo muito grande na sociedade. E isso é tudo que eu estou falando, é para a gente refletir a respeito e entender por que é tão importante a gente ter um mês que é para ter esse alerta realmente, para dizer sobre o Outubro Rosa, esse mês tão importante para a gente falar sobre essa doença que está se tornando, então, a mais prevalente. Né? Então, anualmente, 52 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Né? Cerca de 30% desses casos, tá, poderiam ser evitados. Só fazendo mamografia e fazendo o autoexame, fazendo os preventivos, fazendo os exames. Então, é um número muito grande. E a gente está vendo que é uma doença, que nem a gente colocou antes ali, que ela causa muito, né, ela
causa problema para a própria mulher, ela causa problema para a família, causa problema para a criança, ela causa problema para a sociedade, até da parte econômica como um todo. Então, se a gente pode evitar isso, vamos evitar. Por isso que é tão importante a gente vir aqui e conversar sobre isso, né? E como que a gente pode... E uma das coisas... Esse gráfico ali em cima, aqui talvez não ficou tão bom de ver, mas a gente fala que as duas linhas lá de cima, a roxa e a azul, são dos estados do Rio Grande do Sul do país e do Sudeste, né? E a gente vê como está crescendo o câncer de mama, tanto no Sul quanto no Sudeste. E aí a gente se pergunta, por que no Norte, que é a linha verde, não é tanto? Na verdade, a gente tem um país que é gigante, né? E que a gente sabe que maior número de máquinas de mamografias estão no Sul e no Sudeste. O que acontece, na verdade, no Norte, no Nordeste, muitas vezes é que não é feito o diagnóstico, porque não existe máquina. Não existe uma mamografia, o que é um absurdo, né? Então, assim, óbvio que aqui no Sul e Sudeste a gente faz um diagnóstico muito maior. A gente tem outros dados que também, né, que são relevantes. Até nós somos descendentes de imigrantes e tem esse fato também, mas tem esse dado que é o mais importante. Lá, no norte do nosso país, e a gente é um país gigante, mas no norte do país a gente não consegue fazer diagnóstico. E a gente está pensando que a gente poderia realmente curar a maioria dessas mulheres, não vir a óbito, não causar todos esses problemas, se a gente fizesse o diagnóstico, só fizesse uma mamografia anual. Então, isso tudo é para a gente refletir a respeito. E no Rio Grande do Sul, então, 13,74, tá ruim, né? Tá pequeno. A cada 100 mil mulheres são diagnosticadas por câncer de mama, né? Prevalente, a partir, então, que nem eu falei, a partir de 2025 vai se tornar a doença mais prevalente, o câncer como um todo, a doença mais prevalente e que mais mata no Brasil. E, então, assim, quando a gente fala de prevenção, né, a gente divide muito, assim, tem coisas que a gente pode fazer para prevenir, tem coisas que não, né? E a gente ouve muito assim, na minha família não tem ninguém, ou na minha família tem, então, o câncer de mama é tudo genético. Na verdade, não é bem assim, tá? O que a gente sabe sobre a parte de genética? A gente sabe que câncer de mama causado por uma alteração genética, na verdade, tem relação só com em torno de 10% dos casos de câncer de mama. Não é muito, tá? Então, a maioria das mulheres não precisa dizer, como eu não tenho nenhum caso na família, eu não preciso me cuidar. Não, é só 10% que tem relação, tá? Os outros 90%, talvez, vai ser a primeira. Tu vai ser a primeira, a paciente vai ser a primeira. Então, todas essas coisas a gente tem que levar em conta. E a gente divide com fatores genéticos, fatores comportamentais e ambientais e outros fatores. O do meio eu vou falar por último, porque é o que a gente pode fazer para mudar. Os outros são bem importantes. As mulheres, a partir de 50 anos, têm maior chance de ter câncer de mama. Porém, no Brasil, a gente sabe que esse número, tá, é um pouco diferente, até pela Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente sabe que esse número começa a crescer bastante a partir dos 40 anos, e não dos 50. Menarca precoce é quando a data da primeira menstruação muito precoce, tá? A gente chama de muito precoce menor do que 12 anos, tá? Então, assim, eu tive 11 e um pouquinho. Não, isso não é, né? Mas, tem crianças que estão menstruando hoje com 9 anos, né? Então, isso é uma menarca precoce. Menopausa tardia, após os 55 anos, né? A gente sabe que também pode favorecer o risco de ter câncer de mama. Primeira gravidez após os 30 anos. E hoje, eu sou uma, tá? Eu sou um exemplo. A minha filha tem 3 anos. Eu engravidei depois dos 30, depois dos 35, tá? Todo mundo calculando a minha idade, né? Tá bem. Então, assim, cada vez a gente coloca responsabilidades e está atrasando mais a nossa gestação, né? O normal, entre aspas, para uma mulher seria engravidar entre os 20 e os 30. A gente está deixando para engravidar cada vez mais. E eu vou te dizer que as minhas amigas, então, estão tudo querendo engravidar quando elas vão fazer 40. Né? Que é quando tu está mais estabilizado, né? Economicamente, todas essas coisas assim. Então, cada vez a gente está deixando para
depois, né? E isso tem um reflexo, né? Não ter filhos. Quantas mulheres hoje optam por não ter filhos? E a gente tem que respeitar isso, né? Uso de contraceptivos orais cada vez quanto mais tempo usar. Aí a gente só tem que cuidar um pouquinho, tanto contra o anticoncepcional, assim como a reposição hormonal pós-menopausa. Oncologista não gosta muito de hormônio, tá? De reposição hormonal, porque a gente sabe que favorece algumas coisas. Mas cada caso é um caso, tem que se conversar com o seu gineco. Tem casos de mulheres que entraram na menopausa que ficaram muito sintomáticas e tem indicação de fazer, sim, reposição hormonal. Né? A gente também não é contra anticoncepcional, só que existe hoje os anticoncepcionais de baixa dosagem. Né? Então, tudo que a gente pode ir fazendo, por isso que tem que ter acompanhamento com o médico. Né? E um médico que faz reposição hormonal, ele sabe que ele vai ter que ter um controle melhor dessa paciente em alguns outros cenários, né? Assim como na prevenção. Então, tudo isso são coisas que tem que ser conversado e tem que ter alerta. Não é assim, né? Hoje em dia, a gente vê muito isso mais, às vezes até nos homens, eu vou tomar testosterona para ficar mais forte, ou a mulher começa a ter algum problema de libido, alguma coisa assim, vou repor estrogênio, vou passar um creme. Converse com o seu médico. A gente não é contra, só converse com o seu médico, porque alguns cuidados vão ter que ser tomados a partir dessa escolha. Né? Então, essas são decisões e são coisas que muitas vezes não dependem de nós. Óbvio, tomar anticoncepcional e fazer reposição hormonal é uma decisão nossa, mas que a gente, às vezes, é necessário, a gente sabe disso. Os fatores genéticos, então, eles ficaram bem conhecidos, assim, mundialmente, quando a Angelina Jolie, né, ela tem uma mãe que teve câncer de mama e ela foi fazer uma pesquisa genética e ela viu que ela tinha mutação, uma alteração genética no gene de BRCA1 e BRCA2. Isso são genes, assim como os outros genes que estão ali embaixo. Eu não preciso nem falar, porque vocês não precisam guardar muito isso, mas são dados que a gente sabe que, quando se tem essa mutação, se tem uma tendência em torno de 30% a 60% maior de tu ter câncer de mama e de ovário, assim como outros tipos de câncer relacionados. Né? Então, aumenta muito. O que se faz, muitas vezes, se tem essa mutação? A gente sabe que, quando indicado, a gente faz a mastectomia, a gente retira as duas mamas profiláticas antes de ter a doença, assim como se retira o ovário. Só que a gente tem que cuidar muito isso. A gente não vai fazer... Muitas vezes, né, a gente vai ter uma paciente, que é o meu caso, eu tenho uma paciente, na verdade, a mãe dela teve, e aí ela fez o teste, ela também ela tem 21 anos. Como é que eu vou dizer para uma menina de 21 anos, que ainda não teve os filhos, que ela tem que fazer tudo isso? Não, a gente vai fazer um cuidado, ela vai ter o filho, quando ela decidir não ter mais filho, a gente pode pensar em fazer isso. Só que, óbvio que a gente vai ter um cuidado e um controle com essa paciente muito maior do que com paciente que não é mutada. Né? E a gente sabe que todas as mulheres têm que fazer pesquisa genética. Na verdade, não. Tá? É que quando a gente sabe que mulheres com menos de 40 anos que têm câncer de mama, que é mais raro, então por isso que a gente manda para a pesquisa genética. Quando tem um histórico na família de um parente consanguíneo, não adianta ser a tia, da prima, não sei o que. É bem perto, parente realmente de sangue, tá? Com histórico de câncer de ovário, tá? Sobretudo em idades jovens. Ou, principalmente, um homem com câncer de mama. Sim, homens podem ter câncer de mama, tá? O homem é um índice baixo, é em torno de 3% a 5% dos casos de câncer de mama são de homem, mas existe, sim, isso pode acontecer. Então, a gente também tem que ficar alerta. Mas, para o homem, não tem indicação de fazer rastreio, tá? Só para a gente saber. Normalmente, se palpa alguma coisa. Aí, a gente manda, então, para pesquisa genética. Né? Então, esses casos são mais raros. Mas, e os fatores ambientais e comportamentais? Aí eu vou pegar na maioria, todas as pessoas de vocês aí vão começar a se questionar. O que influi? Álcool, sobrepeso e obesidade. E isso a gente está virando um surto, na verdade, o Brasil está vivendo. A gente sabe que mais da metade da população está pelo menos no sobrepeso. Tá?
inatividade física, ou seja, não fazer atividade física, exposição à radiação. Então, assim, tem pacientes que adoram fazer exame. A gente sabe que tem que ter uma certa cautela e, né, que não é assim sair fazendo qualquer tipo de exame. Tabagismo, eu não preciso nem falar, né? A gente sabe que o tabaco não tem nada, né, nada a agregar. E uma coisa que eu vou colocar um adendo é que está muito na moda hoje em dia, que é o cigarro eletrônico, tá? Ele é tão ou até mais prejudicial do que o cigarro normal, tá? E até porque tudo que tem ali dentro é químico. Muitas vezes os pacientes estão fumando uma bateria, então é algo péssimo. A gente sabe que é muitas vezes pior do que o cigarro, tá? E muita gente acha só bonito, né? Então não deixa de falar. E exposição a substâncias como agrotóxicos, benzenos e afins. Então, quando eu falo isso, eu penso assim: quantas pessoas aqui fazem atividade física regularmente? Quantas pessoas aqui fazem uso de álcool regularmente? E assim, quando a gente fala isso, eu digo, a coisa que eu mais ouço assim, eu só bebo socialmente, é a coisa que a gente mais ouve, tá? O que é o socialmente? É tu beber uma taça, 2, 3 de vinho todos os dias? Isso não é socialmente. Eu bebo quinta, sexta, sábado e domingo, mas eu tomo, tomo um porre todas quinta, sexta, sábado e domingo. Isso não é socialmente, tá? Então, a gente está cada vez também consumindo mais bebidas de álcool, né? Então, são coisas para a gente pensar que isso tudo evita o câncer. Então, a gente consegue evitar o câncer? Claro que sim. Só a gente fazer a nossa parte. Então, falando de prevenção, né? É exatamente isso que eu estava falando para vocês. A gente tem como mudar, né, algumas coisas, e o que a gente pode fazer. E o câncer não existe uma causa. Eu ouço no consultório, quando a gente faz o diagnóstico, a gente ouve assim: doutora, por que isso aconteceu comigo? O que aconteceu que eu tive câncer? Nunca é uma causa, né? É um conjunto de coisas, que nem eu falei para vocês, que causa o câncer. E o que a gente tem que fazer, além de fazer exercício físico, além de cuidar o álcool? Eu não estou dizendo para não beber nunca, pelo amor de Deus, né? Nós somos humanos, mas por que não, né, controlar e deixa para um final de não precisa ser todos os finais de semana, não precisa ser sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, né? Então, vamos controlando, né? Vamos fazer exercício físico. E o que mais eu posso fazer? Fazer teus exames. Os exames são mamografia, que hoje, pela Sociedade de Mastologia, diferente do INCA, tá? Ele preza para fazer a partir dos 40 anos, anualmente, tá? Tem que procurar o posto para isso. O ideal é que se faça todos os anos, tá? A Sociedade Brasileira, o INCA, no caso, ele diz que pode fazer a cada 2 anos. O ideal, a gente sabe que é fazer anualmente, tá? E, além disso, por que é tão importante fazer? Porque a mamografia, a gente sabe que ela pega nódulos que muitas vezes a gente não palpa, que a gente não vê, que a gente nem imagina que esteja ali, em mais de 70% dos casos. Só que no Brasil, esse rastreamento deveria pegar em torno de 70% da população. E pega 30%. É aquilo que eu falei para vocês. Está faltando máquina. As pessoas não vão ir. Está faltando máquina? Está faltando mamógrafo? Está faltando. Mas está faltando a vontade da pessoa ir fazer o exame. A maioria das pessoas acha que não precisa, né? E o que eu recebo ultimamente de pessoas que ficaram mais de 5 anos ultimamente, óbvio, a gente teve a pandemia, a gente sabe de tudo isso, mas as pessoas, depois da pandemia, parece que não precisa fazer mais nada, né? Tipo, passou aqueles 2 anos e tudo que tu tinha aprendido antes foi esquecido. Então, assim, muita gente que só descobriu realmente porque palpou um nódulo que começou a sangrar, ulcerar, enfim. Então, são coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que botar isso no nosso calendário. Todo mês de outubro eu vou fazer a mamografia, eu vou fazer meus exames de rotina. Então, coloca no seu celular. Todo mundo aqui tem celular, tem um calendário, coloca para despertar, para fazer. Isso tem que virar rotina para todos. E uma coisa que a gente fala, assim, né?
Câncer tem cura? Tem. Se a gente pegar nos estadios iniciais, mais de 97% dos casos são curáveis. Tem cura? Tem. Existe remédio que cura o câncer? Sim, é só a gente descobrir no início. Tá? Então, faz muita diferença eu pegar no estadio clínico inicial. E outra coisa que é essencial, autoexame. Doutora, para que serve o autoexame? Não pode dar muita chance de erro, enfim, poder até pode. Mas o que eu quero com o autoexame é que vocês se conheçam. Tá? Eu quero que vocês, pelo menos uma vez, ou a cada 15 dias, uma vez por mês, parem na frente do espelho e se olhem. Tá? E aí eu não estou falando só de câncer de mama, óbvio, vão se olhar, vão se tocar, vão tocar a axila, mas eu também vou tocar e vou olhar no espelho. Será que essa pintinha que está aqui já tinha? Porque eu preciso me conhecer. É importante o exame, porque assim, se eu fizer todo mês, eu tocar na minha mama todo mês, eu vou entender que aquilo que surgiu ali é diferente, que alguma coisa que não tinha. Por quê? Porque eu me conheço. Ao mesmo tempo, eu vou olhar uma pinta que eu vou olhar no espelho. Opa, eu estou falando de outros tipos de câncer também, estou falando de melanoma, estou falando, né, outra. Estou olhando uma pinta que não tinha. E eu digo muito mais. Vocês se conheçam, mas também conheçam os parceiros de vocês. Porque isso é onde, muitas vezes, a gente faz diagnóstico, e quem faz o diagnóstico é o parceiro. Porque o parceiro olhou, opa, a tua mama subiu, ela não está igual. Opa, teu mamilo, ele foi para dentro. O outro não, está diferente. Então, se conheçam, mas conheçam os seus parceiros também. Porque qualquer coisa que vocês notarem de diferente, muitas vezes é quando eles se dão conta, ou quando a gente se dá conta que algo está diferente. Para a gente ir procurar um profissional, então, né, que vai fazer o diagnóstico, enfim. Tá? Bem fácil fazer o autoexame. Só ficar na frente do espelho, palpar a mama de uma forma, né, indo em círculos. E é o que eu digo assim, não é o mais importante é fazer da forma correta, é tu te conhecer, tu conhecendo a tua mama, tu conhecendo que aquilo é o normal ou, né, tu vai saber o que não é o normal. Agora é outro vídeo. Oi, gata, você já se tocou hoje? Tá doido? Não vem tocar em mim. Sai fora. Se acalma, mulher. Oi, gata, você já se tocou hoje? Tá doido? Não vem tocar em mim. Sai fora. Se acalma, mulher. Só quero te lembrar que estamos no Outubro Rosa. Ei, irmã, vamos entrar na fila para fazer logo o nosso exame também. Só a Jojo terminar o dela a gente já faz. Eu já estou aqui aguardando minha vez. Está me dando sono. Não dói nada. Ei, mulher, tu se acalmou? Esse teste é simples e muito importante. Como você é revoltada. É um exame tão simples e pode salvar a sua vida. Tá bom, está bom. Vocês venceram. Vou fazer o meu exame também. E você, já fez o seu? Tão linda, forte e corajosa, gente abraça essa luta, é Outubro Rosa. Estamos juntas nessa causa. Tão linda, forte e corajosa, a gente abraça essa luta, é Outubro Rosa. Câncer tem cura. Na verdade, né, foi uma forma da gente descontrair e pensar. Uma das coisas que a gente né, fala bastante aí é, dói muito, eu não vou fazer mamografia porque aperta aqui, aperta ali. Às vezes é muito de sensibilidade da mama, o tipo da mama, mas assim, converse com o profissional que está fazendo o exame em você, né? E vai assim, às vezes pode tomar realmente um relaxante muscular antes, se na outra vez teve uma experiência que não foi tão boa, né? Não tem problema, isso não vai interferir no exame, mas o exame é essencial, ele salva vidas. Então, assim, não pode deixar de fazer. Tá? Até aí, ninguém? Dúvida? Tá. E quais são os sintomas, então, se eu estou fazendo o autoexame? O que eu tenho que pensar se... o que eu tenho que achar de estranho, né? O que é o que pode ser um câncer de mama? Primeiro, alguma lesão de pele que não cicatriza, tá? A gente viu... a gente escuta muito, doutora, foi uma batida.
ai, doutora, foi o sutiã que ficou pegando ali e aí começou... Não é bem assim normalmente. Uma batida não causa câncer, né? Mas, de repente, é uma lesão que pegou e não cicatriza. Vamos em busca para ver o que é, tá? Crescimento de veias, né, numa mama, na outra não. Ver se uma mama está maior do que a outra. Uma mama retraiu, a outra está normal. O mamilo inverteu, não era invertido. Começou a sair secreção pela mama, né? Diferente de leite, tá? Então, todas essas coisas assim, a gente tem que ficar de olho e entender que é diferente e que isso, sim, pode ser um sintoma de câncer de mama. Tá? Só uma observação, às vezes, em relação à gestação. Tá? Eu já tive várias pacientes que, pós-gestação, na verdade, tiveram... Não te assusta, tá? Tiveram câncer de mama. Mas o que eu quero falar, assim, é quando... o leite é uma coisa. Às vezes, no leite começa a sair sangue, logo no início, que é normal, né? Mas até pela pega, até, né, o nenê e a mãe se adaptarem a esse processo. Mas se isso continua por muito tempo, a gente tem que dar uma olhada, tá? Então, isso é só um adendo. Tem uma gestante aqui que eu estou aproveitando para falar, tá? Surgiu um nódulo. Nódulo cervical pode ser câncer de mama? Pode, porque pode subir pela cadeia, tá? Axila, tem alguma coisa. Uma coisa que é bem comum, que as pacientes às vezes se assustam, é um pelo encravado que fica ali, mas normalmente isso passa por um tempo, logo, né? E não uma coisa que persiste. Então, isso são coisas que a gente tem que ficar bem alerta. E vamos entrar no câncer de mama. Não quero, né, encher vocês muito sobre isso, mas, assim, câncer de mama é tudo igual? Não. Quando a gente fala câncer, a palavra câncer não é uma doença só, tá? São mais de 200 tipos de doença diferentes. Quando a gente fala câncer de mama, a gente está falando de um leque gigante de doenças totalmente diferentes. Aqui são alguns tipos de câncer de mama, tipo histológico, que é aquilo que vem no anátomo patológico, que vem na biópsia. É um ductal in situ, é um ductal invasivo, é um lobular invasivo. Aí, esses são os mais comuns, sendo que o ductal invasivo é o câncer propriamente dito mais frequente nas mulheres. Porém, existe outros tipos de câncer, como carcinoma inflamatório, doença de Paget, tumor filoide, angiosarcoma, e são tratamentos totalmente diferentes. Não é tudo igual. Então, se vocês sentarem do lado de uma paciente, eu tenho câncer de mama, eu sentei do lado de uma outra paciente que tem câncer de mama, meu tratamento, tudo vai ser igual? Não, porque pode ser tumores totalmente diferentes. Não tem como eu tratar doenças diferentes, tudo da mesma forma. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma biópsia que nos diz o tipo histológico. E, além disso, tem uma classificação molecular, que a gente sempre pede um exame chamado imunohistoquímica, que ele vai nos dizer se esse tumor é receptor hormonal, tanto de HER, quanto de estrogênio, quanto de progesterona positivo. Tá? Eu sempre brinco com as pacientes se o tumor se alimenta de hormônio, tá? E isso a gente faz uma classificação. Vem um KI67, que é a velocidade que esse tumor está se replicando, que ele está crescendo. Se ele é HER2 ou não, se é uma diferenciação da molécula, tá? Se ela sofreu uma mutação ou não, ou se ele é tudo negativo, ele é um triplo negativo. São prognósticos totalmente diferentes. O tumor triplo negativo, a gente sabe que é um tumor extremamente agressivo e com chances de metástase muito alto. Totalmente diferente de um tumor luminal A, que a chance de metástase é muito baixa. Normalmente, se a doença volta, ela volta muito tempo depois e volta na mesma mama ou na mama contralateral. Então, são coisas e quase não dá metástase. Quase, tá? Não é sempre, mas... Então, são prognósticos e tratamentos totalmente diferentes, até pela agressividade. Primeira coisa, chega o paciente, fez a biópsia, chega com esses dados de biópsia imunohistoquímica, eu vou classificar esse paciente, eu vou fazer um estadiamento, né, que é um estadiamento clínico, que eu vou dividir em T e NM. O T é o tamanho do tumor, o N é se tem ínguazinha, se tem linfonodos debaixo da axila ou não, debaixo do braço ou não, e M se tem metástase ou não. Tá? Eu não vou entrar nem em detalhes, até porque eu acho que não cabe. Além desse TNM, eu classifico junto com ele aqueles dados que eu falei para vocês antes. É um luminal A, um luminal B, um triplo negativo,
ou é um HER2 mutado. Então, todas essas classificações vão nos guiando para a gente fazer o melhor tratamento para a paciente. Tá? E tratamento, então? Hoje em dia, vocês viram quantas variáveis tem para a gente tratar um paciente? Tá? Então, assim, cada vez mais hoje, a gente não trata o câncer de mama, a gente trata a paciente. Aquela paciente com aquele perfil, a gente vai fazer o melhor tratamento individualizado para aquela paciente. Tá? E o tratamento, então, vai variar de acordo com essas coisas que eu falei. Assim, eu preciso do nome e do sobrenome do tumor. É um ductal, é um lobular, é um filoide, é um angiosarcoma. Eu preciso saber, esse paciente tem metástase. Metástase é quando a doença não está mais localizada só na mama. Ela mandou doença à distância, ela mandou doença para o fígado, ela mandou doença para os ossos, ela mandou para o cérebro. Então, tudo isso são coisas, informações que eu preciso saber antes de iniciar o tratamento. Características do paciente. Eu posso ter a mesma doença numa paciente de 40, é totalmente diferente de uma paciente de 90. Tá? E eu posso ter o mesmo tumor. Eu não tenho como, às vezes, fazer o mesmo tratamento, né, numa paciente de 40 e de 90. Sem contar que tem pacientes que têm... É muito bonito a gente tratar no livro, mas a realidade, normalmente, as pacientes vêm, além do câncer, elas são diabéticas, elas são hipertensas, elas têm hipotireoidismo, elas têm mais um monte de outras doenças que a gente tem que levar em consideração. Tá? Localização geográfica. Eu vou fazer um tratamento que ela tem que vir todos os dias, ela vem a cada 3 semanas, ela vem uma vez por semana, porque isso tudo eu tenho que pensar. Porque tem pacientes, às vezes, do SUS, que para chegar para fazer o tratamento, faz por dia quase 500 quilômetros. Tá? Então, é um absurdo. Às vezes, eu vou escolher o melhor tratamento e ter que adaptar. A gente vive num país gigante, que às vezes eu tenho que adaptar o tratamento, se é um paciente do SUS, muitas vezes. Né? E a gente vê isso muito em São Paulo, a gente fala de SUS, mas muitas pacientes que têm condições financeiras diferenciadas, muitas vezes querem se tratar em São Paulo. E não porque é o melhor tratamento, mas coloca na cabeça. Só que ela vem do Rio Grande do Sul. Então, ela tem que ir para São Paulo para fazer o tratamento e voltar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Na hora de oferecer esse tratamento. Estrutura e apoio social. Isso é importante, né? Porque, que nem a gente falou lá no início, o câncer de mama não é só da família. Não é só da paciente, desculpa, é de toda a família. Então, muitas vezes, eu preciso, e o ideal é que quando esse paciente está fazendo o tratamento, que ele tenha um familiar, ele tenha um acompanhante, mas esse acompanhante também precisa trabalhar. Como que a gente justifica? Porque quem tem câncer, quem está em tratamento para câncer, ganha um atestado, né, que consegue se afastar das suas atividades. Mas o acompanhante. Então, depende o emprego. O emprego, a gente tem toda uma... Né, uma função e tem que envolver outras pessoas também. Né? E esse paciente fez algum outro tratamento prévio? Então, isso tudo faz eu ter a escolha para o melhor tratamento para aquela paciente individualizado. E qual é o meu objetivo do tratamento? Existe tratamento neoadjuvante, adjuvante e paliativo. Bem rápido. Neoadjuvante é quando eu puxo a quimioterapia, eu faço o diagnóstico de um tumor mais localmente avançado e eu puxo a quimioterapia para antes da cirurgia. Por que isso, doutora? Por vários motivos. Primeiro, puxando para antes, eu vou diminuir com a quimioterapia, o intuito é diminuir ao máximo esse tumor, tá? Essa paciente para uma cirurgia menos agressiva possível. Além disso, eu já estou tratando, se tiver células ruins no sangue, eu já estou tratando com a quimioterapia, então a gente sabe que o prognóstico acaba se tornando melhor. Tá? Adjuvante é primeiro eu faço a cirurgia e depois eu faço o tratamento para o câncer com quimioterapia, com hormonioterapia, enfim. Ou paliativo, que é quando esse paciente já tem uma doença mais avançada, já tem metástase e... Por causa disso, o meu objetivo do tratamento não é a cura, e sim controlar a doença. Opções de tratamento, hoje em dia a gente tem várias. A gente tem tratamento local com químio, com cirurgia e radioterapia, são os 2 tratamentos locais. Eu só trato naquele local onde tinha o câncer, ou tratamentos sistêmicos, né, que pegam o organismo inteiro, que
é a quimioterapia, que é a hormonioterapia. Hoje em dia a gente tem terapia-alvo. Por que é terapia-alvo? Vocês viram lá no início que eu perguntei, o paciente é HER2 positivo ou não? Isso é terapia-alvo, porque se ele sofreu essa mutação, eu tenho uma medicação específica que só age para os pacientes que têm essa mutação, que têm essa alteração genética nas células do câncer, que sofreram essa mutação. Então, por causa disso, eu consigo entrar na célula do câncer através dessa tipo chave-fechadura, né? Eu tenho a chave, a fechadura é a mutação, então eu consigo entrar e levar o medicamento até lá dentro por causa dessa mutação, dessa alteração. E a gente tem a imunoterapia, que hoje está revolucionando o câncer, enfim, que nada mais é do que a gente estimular o próprio sistema imune da paciente para que ele consiga sozinho combater o câncer. E aí a gente entra, tá? Que eu acho que tem mais, né? Eu acho que acaba ficando até mais interessante para vocês os grandes tabus do câncer de mama, né? Porque assim, essas mulheres, eu não entrei no nome de cada um, porque eu acho que não é o objetivo, né? A gente falar de cada medicação, de cada tipo. Eu acho que assim, a gente fala de câncer de mama, tem vários tabus dessa paciente que tratou o câncer de mama. A gente esquece que essa paciente, muitas vezes, quando ela faz reposição, faz bloqueio hormonal, ela perde totalmente o libido, né? A gente esquece que a mulher, quando tira a mama, ela acha que ela ficou, muitas vezes, mutilada, ou, né, e que o meu marido, o meu parceiro, não vai ter mais interesse sexual em mim. E muitas mulheres não conseguem ter relação por causa disso. Criam um bloqueio. Muitas mulheres, enquanto estão fazendo, muitas vezes, o tratamento, propriamente dito, a químio, enfim, a parte da depressão acaba sendo logo depois do tratamento. Porque parece que, assim, enquanto eu preciso correr, eu corro, mas quando, né, dá aquele acalmada, aí vem. Tá? Então, a gente vê muito do pós-tratamento, no segmento que a gente chama a depressão. Né? Que, meu Deus, eu tive câncer de mama, tudo na minha vida gira em relação ao câncer. Surgiu uma pinta, surgiu alguma coisa diferente, eu acho que é o câncer que está voltando. Então, eu tive uma dor de cabeça, tive uma diarreia, eu acho que é o câncer que está voltando. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado e não é fácil fazer o diagnóstico, não é fácil tu entender que tu tem um câncer, né? Então, uma das coisas que a gente fala da perda de cabelo, que a maioria das pessoas vão te dizer, é só cabelo, né? Quando se perde o cabelo com a quimioterapia, vai dizer, é só cabelo. Não, não é só cabelo. É quando o paciente se olha no espelho e se vê doente. Quando ele tem que mostrar para toda a sociedade que ele está com câncer. E isso é muito difícil. Acreditem. Não é só cabelo. Tá? As pessoas falam muito assim, é só uma coisa estética. Não. Tem toda a parte por trás disso que tem que ser trabalhada. Porque tu vai ter que, toda vez que tu vai sair na rua, as pessoas vão olhar, ela tem câncer. Né? Então, isso é bem importante de se conversar, de se falar. E outra coisa que é muito importante é sobre fertilidade e gestação, porque cada vez mais a gente está fazendo diagnóstico em mulheres jovens, antes dos 40 anos. E, então, a gente tem que falar, tem que conversar, tem que entender a vontade dessa paciente. Se ela quer ter filhos, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar em fertilização e tenho que conversar com ela para a gente entender o que a gente vai poder fazer para realizar esse sonho, porque a gente sabe que é um sonho da maioria das mulheres. Tá? E, então, agora, tá? Queria perguntar para vocês, assim, eu fiz uma lista de mitos e verdades que a gente sabe sobre o câncer de mama. Posso perguntar para vocês? E aí vocês vão me respondendo, assim, aleatória? Tá. Câncer de mama só aparece em quem tem histórico de câncer, de histórico familiar de câncer? Câncer de mama é uma doença só? Única? Amamentar protege contra o câncer de mama? Sim, tá? Então, lembra que né, a gente sabe que a amamentação é um dos fatores de proteção contra o câncer de mama. Quanto mais tempo tu, além de estar protegendo o teu filho, tu tá te protegendo também.
Câncer de mama pode ser causado por um trauma, uma batida em seios? Isso a gente ouve bastante, tá? Mas não, tá? Não é a batida que vai causar o câncer, tá? Então, isso é bem importante. Desodorante pode causar câncer de mama? Sim ou não? Ih, tá todo mundo em dúvida. Não, tá? Não. Não, tá? Não tem, não, tá? Não tem esse risco. Se eu fizer o autoexame todos os meses lá na frente do espelho, não preciso fazer mamografia. Muito bem, tá? Uma coisa não exclui a outra, tá? Então, assim, porque existem muitos tumores que a gente pega só realmente, que são principalmente mais atrás do músculo, que a gente não enxerga na palpação, tá? Então, a gente tem que fazer mamografia igual. Câncer de mama tem cura? Muito bem. Dor no seio. Qualquer dor no seio significa câncer de mama? A maioria das mulheres já tiveram uma dor. Eu vou ficar menstruada, dói, fica sensível, né? A gente sabe. Tomar qualquer vacina do Covid aumenta os seios e pode desencadear um câncer de mama. A gente ouviu muito isso. Tá? Silicone pode causar e próteses mais antigas podem causar câncer de mama? Não, tá? Não. A única coisa que, às vezes, a técnica da mamografia pode ser... Muitas vezes, pacientes que têm silicone, a gente acaba fazendo mamografia e eco mamária junto, porque facilita e um complementa o outro. Porque, às vezes, né, por causa do tamanho das próteses, tem umas próteses muito grandes que pode dificultar um pouco na mamografia. Mas não é a causa de câncer de mama, tá? Todo caroço na mama é um câncer? Não. Tá? Existem tumores benignos de câncer de mama. Desculpa, falei errado. Chás, gummy bears, shots de imunidade, remédios e outros milagres ajudam a prevenir o câncer de mama? Só um adendo sobre isso. Não, tá? Mas, na verdade, assim, nunca eu discuto fé com meus pacientes, tá? Até porque, do meu ponto de vista, é essencial para um tratamento dar certo, tá? Mas a gente não discute sobre isso. O que eu acho em relação a isso, sempre converse com seus médicos antes de fazer qualquer tratamento alternativo, tá? Porque muitas vezes esse tratamento alternativo pode interferir no teu tratamento de medicina tradicional, tá? Uma das coisas que a gente pergunta, a primeira consulta do paciente é: tu toma algum remédio? Tá? Muitos pacientes dizem, não tomo nada. Aí depois tu vai conversando, eles tomam um monte de polivitamínicos, tá? Porque as pessoas acham que polivitamínicos não é remédio, tá? E a gente tem estudos que comprovam que tanto a vitamina A, vitamina ferro e vitamina, não todas as vitaminas B, mas elas interagem com a quimioterapia, podendo tirar a eficácia de 30% da quimioterapia, o que é muito, tá? Então, assim, fale tudo que tu toma para o seu médico, tá? Independente, eu posso tomar chá de... Enfim, tem os 10 mil chás que os pacientes tomam para curar o câncer. Fale com seus médicos, tá? E pergunte qual é o chá que tu vai tomar. Por quê? Tem alguns deles que interagem no fígado com a quimioterapia e pode dar uma hepatite alcoólica, tá? Ou hepatite medicamentosa, que a gente chama, que é o fígado parar de funcionar. Tá? Então, não é só um chazinho. É isso que eu quero. Eu não estou dizendo que eu não sou contra ou a favor, eu não estou me botando aqui. Eu estou dizendo, converse com seu médico, diga o que tu vai tomar, o que tu quer tomar, para a gente ver se tem interação ou não. Tá? Usar anticoncepcional desde a infância pode desencadear o câncer? Na verdade, tu está se expondo mais ao hormônio, né? Na verdade, a exposição. Mas, hoje, os anticoncepcionais que a gente tem de baixa dosagem são seguros, sim, tá? Usar sutiã apertado aumenta o risco de câncer de mama? Não. Pode te incomodar, exatamente. Só mulher pode ter câncer de mama? Então, assim, né, essa é a nossa campanha da Oncoclínicas.
se o amor não tem limites, o cuidado também não. Cuidar da gente é a gente se amar. Cuidar do próximo também. Vamos nos cuidar, vamos fazer exercício, vamos nos alimentar melhor, né? E vamos fazer os exames, tá? Esse é o meu recado para vocês. Isso aí. Pessoal, dúvidas? E a gente faz diversos estudos epidemiológicos na nossa carteira, tá? E você falou ali que cerca de 70%, né, da população feminina hoje não faz a mamografia. E a gente tem 51% das nossas mulheres que estão sem fazer mamografia nos últimos 24 meses. Então, eu aproveito aqui, claro, gente, na faixa etária dos 40 aos 69 anos. Então, eu já aproveito, deixo aqui, né, o meu apelo, né, para que vocês tenham um pouco de carinho, né, que isso é um carinho, é um momento nosso, é uma responsabilidade nossa também. Então, se você está sem fazer sua mamografia, aproveitem o ensejo, né, marquem o seu médico, marquem a sua mamografia, porque realmente é um exame que pode salvar vidas, tá? Exatamente. Eu não sei quem são essas mulheres, tá? É totalmente epidemiológico, é anonimizado, mas dentro da nossa população, eu tenho 51% dela que não tem 24 meses aí que está fora do meu radar. E a gente sabe que, às vezes, essa mulher vai fazer a mamografia e vai fazer o quê? Vai descobrir um nódulo. Ele já pode estar num estágio um pouco mais avançado. Aí você pode me corrigir, tá, Juliana, se eu estiver errada. Vai demandar um pouco de um tratamento completamente diferenciado. E fora tudo isso que ela colocou, né? O câncer ele afeta a mulher que tá com o diagnóstico, a família, a sociedade. Então, né, levem esse recado, né, para casa. Né? A gente tem mãe, a gente tem filha, a gente tem tia, né, primas. Então, por favor, fica aqui. Vocês são multiplicadores de informação. Né? A educação é poder, a informação é poder. Tá? Essa ideia é multiplicar, né? A informação, assim. Então, passem para os seus familiares, né? Para os seus amigos, familiares, enfim. Se tem uma dúvida, pode falar. Eu encontrei um nódulo uma vez e fiz uma mamotomia, né, um exame, e deixaram um clipezinho, né, mas aí deu o resultado que era benigno. Esse clipe eu devo retirar? Pode vir a causar alguma coisa não precisa, tá? Na verdade, a gente sabe que ali, provavelmente, assim, nas tuas próximas mamografias e ecos, que tu deve fazer as duas coisas, provavelmente, tá? Vai sempre aparecer ali. Então, a gente já sabe que ali foi um nódulo que aquele nódulo foi o nódulo que a gente biopsiou, tá? E que a gente é benigno. Mas mesmo assim, doutora, eu biopsiei aquele nódulo, ele nunca vai poder virar, depende do que veio de resultado, tá? Mas ele mudou as características. Ele era sempre redondinho, só que ia crescendo, mas bem redondinho, com bordas bem delimitadas, enfim. E agora ele cresceu de um ano para outro e as bordas estão todas espiculadas, mudou o padrão mais sólido. Eu tenho que rebiopsiar, talvez sim, mas eu volto a dizer, né? Tu vai ter que fazer esse controle maior. Mas eu não tiraria, não precisaria, só se te incomoda. Eu tenho uma pergunta para as nossas mães. A gente sabe, né? A Ana Michele sempre nos diz lá, até os 69 anos. Né? Até quando, efetivamente? Porque sabe que esse é uma recomendação de saúde e tal, protocolo. Mas o que a gente diz para as nossas mães? Até quando a gente precisa ter o cuidado, né, com a mamografia e tal? Na verdade, assim, essa é a recomendação, né? Minhas pacientes, né, continuam fazendo. Tá? Óbvio que começa a ter mais idade, a gente começa a fazer a cada 2 anos, né? Muitas vezes, como a mama, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai perdendo a gordura, né? A gente acaba se tornando melhor a eco do que a mama, que a mamografia, tá? E esses são exames complementares, tá? Então, muitos locais, sempre que possível, a gente faz mamografia e eco, mas a gente sabe que a recomendação é só mamografia, tá? Mas toda a densidade da mama vai mudando conforme a gente vai ficando mais velho. Mas, assim,
eu mantenho, tá? A cada 2, 3 anos fazer. E, assim, é muito comum o idoso, quando tem... Idoso que eu falo, 80, 90 anos. Eu tenho uma paciente de 99 anos, tá? Fazendo tratamento com hormonioterapia só. Eu não deixei operar, tá? E era um tumor totalmente um luminal A, que é um tumor bem... E, na verdade, ela com certeza ela já tinha essa lesão há muitos anos, né? E demorou para ela perceber, e ela não falou para os filhos, aquela coisa assim, é quando a cuidadora foi dar banho, que percebeu, então aquela coisa assim. Então é um tumor que a gente sabe que não é muito agressivo, é uma paciente mais idosa, a gente acaba tratando, né? A gente acabou fazendo, mas eu continuo fazendo. Eu indico sim para as pacientes. Daí, né? Veio tudo bem, pode fazer a cada 2, 3 anos. Beleza. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mas não tem nada escrito sobre isso, tá? Exatamente. Só para... Exatamente, porque tem gente, as recomendações, né? Até 69, 70 anos. Né? Então, fora isso, mas o nosso cuidado é importante a gente manter, né? Exatamente. É que nem fala, né, sobre o Papa Nicolau, fala que depois não precisa mais fazer. Eu oriento fazer sim, né, nas pacientes. Mesmo as pacientes que fazem histerectomia, que é retirada do útero, a gente continua fazendo o Papa Nicolau depois, porque a gente no Papa Nicolau não vê só o colo uterino, a gente vê todo o canal vaginal, né? Então a gente continua fazendo exame sim, tá? Até porque tem HPV hoje em dia, né? Vacinem observação, vacinem suas filhas, seus filhos, meninas e meninos, tá? Netos, enfim, vacinem, tá? Porque faz toda a diferença a vacina contra HPV, tá? Só dei um adendo. Maravilha, super importante, né? Juliana, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, os alertas, né? Que a gente esteja sabendo, então, que o nosso cuidado não é para hoje, não é para amanhã, é para sempre, né? E a gente sempre está atento a tudo isso e poder nos cuidar. E temos o privilégio de morar na região sul e trabalharmos no Banrisul, onde a gente tem todo esse acesso a tanta coisa, né, para a nossa saúde. Então, vamos aproveitar e todos esses esclarecimentos e dividir com as pessoas que vivem ao nosso redor, com quem a gente possa interferir, né? É super importante. Então, muito obrigada por essa manhã gostosa aí da gente poder ouvir um pouquinho sobre a nossa saúde e vamos lá, né, gente, fazer a nossa parte. Juliana, a gente tem um agradecimento maior aqui, uma lembrancinha da Cabergues. Humberto, por favor, me acompanhe aqui. Largue o microfone. Então, a gente quer, em nome do Banrisul e da Cabergues, agradecer, né? Leva um mimo, uma lembrança nossa desse momento especial.